vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, agradeço a força diária de vocês aqui, beleza? Olha, tá preso, tá na cadeia. Josh Wander foi pego pela polícia, pelo FBI, e vai ser apresentado em juízo amanhã, tá? É uma notícia que caiu como uma bomba hoje, né? A gente esperava essa prisão faz tempo, e a gente vai falar sobre as comissões que estão investigando quem foi que vendeu o Vasco para essa quadrilha, tá? Para esses bandidos. Mas vamos lá, a notícia, né? A Justiça dos Estados Unidos recebeu hoje uma denúncia formal contra o Josh Wander por fraude eletrônica, fraude em valores imobiliários e conspiração. Tem uma situação envolvendo empresa de seguro também. Promotores afirmam que ele teria prometido 1,8 bilhão de reais em ativos como garantia para credores, mesmo sabendo que a 777 não possuía essas garantias ou que já teria usado essas garantias em outras tomadas de crédito com credores. Então, aí foi estelionato, tá? Fraude. Alegam também que fundo de credores foram desviados para diferentes ações ou diferentes foram desviados para uso que não foi combinado ou que diferentes do que foi acordado com os credores, tá? Que é a compra de clubes de futebol e despesas com empresa aérea ligada a 777. Quer dizer, o cara pegou fundo de credores, grana que eles tomaram, para comprar clube de futebol sem autorização dos credores, tá? E assim foi o Genoa, assim foi o Standard Liège, assim foi o Vasco da Gama com aquele aporte ponte, 80 milhões, assim foi o clube lá da França, enfim. Tá aí, então a casa caiu de vez, né? A gente já viu a 777 no processo de falência, os ativos entregues para a ICAP, que também está sendo investigada, essa ICAP por ser ali coautor, ou ter participado junto dessas fraudes com a 777, né? E o cara tá na cadeia, é porque eu falei, o Vasco pode retomar essas ações na justiça, alegando aí prejuízo, alegando um monte de situação envolvendo essa venda do Vasco e que inclusive trouxe prejuízo financeiro e desportivo para o Vasco, tá? Agora, a pergunta que fica é, cadê as comissões que estão investigando as pessoas que venderam o Vasco para essa quadrilha? O que está acontecendo internamente no Vasco que não se discute mais essas comissões? Porque sim, o Vasco foi entregue pelo Osório, pelo Salgado, pelo Cássio Fonseca, por toda aquela galerinha, Renato Brito, gente da Sempre Vasco, do grupo do Pedrinho, foi entregue de mão beijada para uma quadrilha, isso com uma empresa aberta em um paraíso fiscal, Delaware, com donos da 777 Carioca que a gente não faz ideia quem é, porque não tem como você abrir, né? E aí, cadê? Quem é que vai ser responsabilizado? Alguém vai ser pelo menos expulso do quadro de sócio do Vasco? Alguém vai pelo menos responder criminalmente pelo que fizeram com o Vasco? Respostas que o Pedrinho, que fala em transparência, deve dar. Porque, beleza, uma coisa é elogiar aí o trabalho na janela de contratação, o trabalho do Admar Lopes, o Vasco mais uma vez semifinal de Copa do Brasil, o Vasco respirando no Campeonato Brasileiro com novas ambições, mas nunca deixar de lado problemas que tem que ser discutido, que são os problemas de gestão, os problemas que fizeram o Vasco chegar numa situação de quase fechar as portas, tá? Então tá aí, o Josh Wander está na cadeia, tá preso, e eu quero saber quem é que vai preso no Brasil por ter negociado com esse bandido. Bom, vamos falar em grana, 80 milhões de reais pingando nos cofres do Vasco, é isso, lembra que lá o administrador judicial da SAF do Vasco deu um aval positivo para a justiça, dizendo que o Vasco precisava dessa grana em regime de urgência para poder quitar dívidas, pagar salários, para o custo operacional. Então, a justiça liberou hoje, o Vasco pode sim pegar o empréstimo com a Crefisa de 80 milhões de reais. É o empréstimo DIP, que é o empréstimo especial para empresas que estão em recuperação judicial, tá? Então, as garantias para esse empréstimo é 10% das ações da SAF do Vasco, isso que gerou todo esse debate, essa discussão entre
Crefisa, entre não, né? Essa repercussão de jornalistas e do presidente do Flamengo que está incomodado, até o Fluminense que chegou a entrar em justiça por causa de recuperação judicial. Enfim, os rivais que estão preocupados com o Vasco, tá aí o empréstimo da Crefisa liberado. E agora é o seguinte, o Vasco vai ter que prestar conta à justiça de todo que gastar desse dinheiro, tá? É claro, porque a gente ainda está em uma recuperação judicial. Então gastou, vai ter que prestar contas aí à justiça, a esse administrador judicial. Então 80 milhões que vai aí dar uma tranquilidade, dar um fluxo de caixa para terminar o ano, e muita grana deve entrar, como eu falei, premiação de Campeonato Brasileiro, tendo em vista aí a nossa posição na tabela, entrou premiação de Sul-Americana, de Copa do Brasil, venda de jogadores, depois vai negociar name rights, tá vindo a Nike, vai começar a reforma de São Januário, então uma série de coisas que devem acontecer, beleza? Olha, Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, terminou hoje, com alguns jogos, não sei se o Fluminense terminou 0 a 0, quando eu entrei aqui, estava acabando o jogo, estava 0 a 0, o Vitória estava perdendo para o Bahia por 2 a 1, o Fluminense estava empatando em 0 a 0 e o São Paulo perdeu para o Grêmio por 2 a 0. Todos os resultados foram bons para o Vasco, porque olha, quinto, Botafogo, perdeu 43 pontos, esse tem 28 jogos, 43 pontos, é o quinto. Sexto, Bahia, perdeu 43 pontos, esse tem um jogo a menos, 27 jogos. Sétimo, Fluminense, 39 pontos, esse também tem um jogo a menos, 27. Se o Fluminense empatou, é 39 pontos. São Paulo é o oitavo, 38 pontos, também perdeu, 28 jogos, esse tem mesmo... O Botafogo, o Vasco e o São Paulo tem 28 jogos, só o Bahia e o Fluminense que não. Então nessa nova tabelinha aqui, ó, nessa briga pelo até o G5, né, da quinta colocação até o Vasco, tá tudo embolado. O Vasco tem 36, pega o Fluminense, que é um adversário direto, se vencer vai a 39, empata com o Fluminense e passa o São Paulo, né? Não sei quem é que o São Paulo pega. E fica ali próximo do Bahia e do Botafogo, ou seja, tudo embolado nessa briga por pré-libertadores, Libertadores, além de que o Vasco ainda tem a Copa do Brasil, que se passar para a final e for campeão, consegue também vaga direta para o Campeonato Brasileiro. Tá, então, uma rodada que se terminou dessa forma, foi positiva para o Vasco, que agora o nosso campeonato agora, você vê como é que as coisas mudam, né? Quando a gente estava brigando para não cair, eu estaria aqui torcendo para esses jogos aí, por exemplo, o Juventude não ganhar do Fluminense, para o São Paulo não perder para o Grêmio, enfim, eu estaria torcendo o Vitória, que jogou com o Bahia, para que o Vitória não ganhasse do Bahia. Então, como a gente está agora em uma outra disputa, em uma outra situação do Campeonato Brasileiro, agora a gente já olha para cima e torce até para esses times que estão embaixo vencerem, para a gente ter chance de chegar mais longe aí, ou de subir mais nesse elevador da tabela do Campeonato Brasileiro. Curte, comenta, compartilha, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas, ó. Cadeia pro bandido. Nos Estados Unidos é assim. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? O país pra ter gente safada.